Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma aula de Geografia. Essa semana nós vamos ver os conteúdos da aula da semana passada e os conteúdos dessa semana. Vou estar explicando em forma de slides para vocês. Fiz esse vídeo para ver se vocês conseguem compreender direitinho o conteúdo, mas se tiverem dúvidas também, mandem um e-mail ou coloquem lá na atividade de formulário as suas dúvidas na última questão, certo? Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a formação da Terra e placas tectônicas. Eu vou explicar para vocês esse conteúdo que já começamos a ver na aula anterior. Vamos retornar um pouquinho às nossas aulas. Lembram quando a gente falou lá do Big Bang, grande explosão, que o universo surgiu a partir dessa grande explosão. E a Terra, nesse ambiente todo, acabou se formando lá por mais ou menos uns 4,5 bilhões de anos atrás. E quando ela se formou, ela era isso aqui: magma em ebulição. Nessa época, não tinha vida na Terra, lógico, né? E com o passar do tempo, o resfriamento do magma na parte externa da Terra foi formando a nossa crosta terrestre. Lembram na aula anterior que a gente viu as camadas da Terra? E nas camadas da Terra, a gente viu que essa parte externa aqui é a parte sólida. E essa parte sólida é essa parte que se formou quando o magma foi se resfriando. Lá no centro, nós continuamos com o manto em estágio pastoso e lá no centro o núcleo líquido e depois sólido novamente. Então, nesse período, lógico, não tinha vida na Terra, como eu já falei para vocês, magma em ebulição, a Terra sofria incessantes chuvas de meteoros e cometas. E aí nós chegamos à Terra primitiva. Como é que era a Terra primitiva? A Terra primitiva era um único continente, que a gente chamava de Pangeia. O que seria Pangeia? Pangeia significa todas as terras. Então, todos os continentes unidos formavam um único continente. Pantalassa significa todas as águas. Então, todos os oceanos era um só e se chamava Pantalassa. Então, esse único continente, ele se fosse dar os nomes como eram hoje, nós teríamos esse continente assim, ó, todos os continentes grudadinhos um no outro, formando um único continente. Como surgiu essa história? Surgiu com Alfred Wegener, que resolveu pesquisar, porque ele começou a perceber o formato dos continentes e percebeu que aqui, ó, o contorno da América do Sul se encaixava perfeitamente na África. E aí ele começou a colocar nessa teoria dele, formar essa teoria de que os continentes formavam um único continente e com o passar do tempo foram se separando. E aí as pessoas acharam que ele estava meio maluco. Então ele começou a pesquisar outras maneiras de comprovar essa teoria dele. O que ele fez? Primeira coisa que ele fez, ele foi pesquisar os fósseis. E ele descobriu que os mesmos fósseis que tinham aqui na África, tinham aqui na América do Sul. E, inclusive, essa semana passada, saiu uma reportagem aqui em Santa Catarina, encontraram um fóssil com essas águas. A água do rio baixou muito, no município de Três Barras, no norte de Santa Catarina, e encontraram as rochas do fundo do rio, encontraram esse fóssil. Que fóssil era esse? Esse aqui, ó, que é o mesossauro. E, por incrível que pareça, esse mesossauro foi o fóssil que Alfred Wegener encontrou na África, igual o que tinha aqui na América do Sul, que comprovou que os continentes eram juntos um com o outro. Nenhum mesossauro ia sair nadando da África e chegar no continente americano com toda essa distância. E aí ele foi calculando também, ele conseguiu através das rochas, através de vegetações que eram as mesmas, que tinha num lugar e no outro, a questão do clima, e avaliando isso tudo, ele realmente chegou à conclusão de que os continentes eram um só lá no início, se separaram primeiro aqui entre Laurásia e Gondwana e depois continuaram se separando até chegar no formato de hoje. Essa teoria dele, ele não conseguiu terminar, porque ele não conseguiu provar como que isso chegou a acontecer, por que os continentes se separaram. E aí ele acabou morrendo sem terminar essa teoria dele.
Alguns anos depois, lá em 1950, surgiram outros pesquisadores que retomaram essa teoria dele e resolveram ir a fundo e descobrir por que esses continentes saíram do lugar. Por que eles continuavam se modificando? E aí eles começaram a desenvolver a teoria das placas tectônicas. O que é a teoria das placas tectônicas? É uma teoria que comprova, eles começaram a investigar o interior da Terra e eles descobriram que realmente o problema estava lá dentro. Que lá do interior da Terra vinha alguma energia que fazia com que os continentes aqui em cima se subdividiam. Então eles perceberam que toda a parte externa da Terra ela estava toda quebradiça, como se fosse um grande, enorme quebra-cabeças. E o magma que estava lá dentro da Terra fazia uma pressão tão grande que movimentava essas placas aqui em cima. E por isso que os continentes se movimentavam. Nesse desenho aqui, ó, dá para perceber. Nós temos o núcleo lá no centro, o manto, essa parte laranja, e essa parte de cima, a crosta terrestre. E o que acontece? O manto, quando está mais próximo do núcleo, ele se aquece muito, porque o núcleo tem 6.000 graus centígrados. Quando ele se aquece, ele fica leve e ele sobe. Quando ele sobe, deixa eu mudar a cor aqui. Quando ele sobe, ele se resfria, porque ele vai chegando próximo da crosta, vai ficando mais frio. E aí ele fica pesado, aí ele desce novamente. Então forma uma convecção. Ele resfria, fica pesado, desce, esquenta, sobe. E essa pressão aqui fez com que a Terra se dividisse em pedaços e esses pedaços se movimentassem. Então eles formaram com isso, com essa observação, uma teoria das placas tectônicas. E eles descobriram que a Terra, ou o planisfério aqui, é todo dividido em placa. Tá vendo aqui, ó? Essa divisão aqui é uma placa. Aqui a placa de Nazca, outra placa. A placa africana, outra placa. Então eles perceberam que o planisfério era todo dividido como se fosse um enorme quebra-cabeça. E essas placas se movimentavam. Uma vem para cá, outra vem para lá, a outra vem para cá. E aí eles chegaram à conclusão que realmente Wegener estava certo e que foram as placas tectônicas que geraram a modificação dos continentes. Uma coisa muito importante que eu quero retornar aqui é o seguinte: só nas zonas de contato entre as placas é que nós temos uma instabilidade muito grande, porque as placas ou elas se chocam, ou se afastam, ou ficam se atritando entre elas. Enquanto acontece esse movimento, elas geram uma instabilidade entre elas. Então, nesse ponto de encontro entre as placas, nós vamos ter o que ocorre nos abalos sísmicos, nós vamos ter as formações dos vulcões, nós vamos ter os grandes terremotos, porque é uma área instável. Olhem só essa imagem aqui, nós vamos ter aqui o que a gente chama de Círculo do Fogo do Pacífico. Ó. Todas essas partes vermelhinhas, esses triângulos vermelhos, é incidência de vulcão. Vocês podem ver que eles estão, na maioria deles, bem na linha de contato entre as placas tectônicas. E aqui, ó, ele forma um círculo que começa aqui na América, contorna todo o Oceano Pacífico. E a gente chama isso aqui de Círculo de Fogo, porque nós temos uma grande incidência de vulcões nessas áreas. Como ocorrem os limites entre as placas tectônicas? Eles podem ser de 3 maneiras. Ou elas são convergentes, divergentes ou transformantes. Vamos ver nos desenhos aqui, ó. As convergentes são essas aqui, ó. Estão vendo aqui? As placas chocam-se uma com a outra. Elas se batem. Quando a mais pesada ela vai para baixo, a mais leve ela enruga e fica em cima. Vai formar as montanhas nessa área aqui, ó. Vai formar as montanhas e, consequentemente, presença de vulcanismo. As transformantes são placas que deslizam uma do lado da outra. Elas causam tremores muito fortes, mas não ocorre vulcanismo, mas sim derramamento de lava no contato entre elas. As divergentes, elas se afastam uma das outras. Uma vai para um lado, outra para o outro. Elas ampliam
um espaço, vai abrindo um espaço, naquele espaço ali vai derramando magma, vai formando montanhas, consequentemente vulcões também. São os 3 tipos de placas. Vamos ver nos desenhinhos. O que é uma placa divergente? Olha só, uma para cá, a outra vindo para cá. Como elas estão se afastando, essa linha aqui, ó, é uma separação. Quando se separa, nós temos uma ampliação do oceano. A gente chama isso aqui de dorsal mesoatlântica. E aqui o magma consegue extravasar, vai formar montanhas, que está embaixo do oceano, e, consequentemente, vulcanismo. Olha só, a mesoceânica. Estão vendo aqui, ó, a linha de contato entre as 2 placas embaixo do Oceano Pacífico. Ó, o Brasil aqui o Oceano Pacífico. Então, lá no meio nós temos a mesoceânica e aqui nós temos uma incidência enorme de vulcões também e uma abertura do solo, é onde vai saindo o magma e vai formando os vulcões. Olhem só um desenho da Islândia. A Islândia fica aqui em cima, a mesoceânica passa bem aqui no meio. Ó, estão vendo aqui? Está separando. Uma vem para um lado, outra para o outro. Olha aqui as placas. Ó. Uma indo para lá, outra para cá. Vai abrindo um espaço no meio delas. Tem um desenho que mostra melhor. Até tem uma reportagem onde o repórter faz um mergulho aqui, coloca uma mão numa placa e outra mão na outra, lá embaixo mergulhando. É o afastamento das placas, ó. Estão vendo? Isso aqui são placas divergentes. Bem a linha de contato. Uma vai para um lado, outra para o outro. As placas convergentes são aquelas placas que se chocam entre si. Então, nós temos aqui a placa de Nazca, que é essa aqui, está indo naquela direção, e a nossa placa onde nós moramos, que é a placa sul-americana, vindo na mesma direção. Na linha de contato entre elas, a maior, a mais pesada, vai para baixo e a outra enruga e vai formar o quê? As montanhas. Nós temos aqui formação de montanhas recentes, jovens, estão crescendo a cada ano, porque essa placa sul-americana ela se afasta lá da África. Olha só, a placa sul-americana é essa aqui, certo? A placa africana, essa aqui está indo para lá. Essa aqui está vindo para cá. E aqui as duas estão se chocando. Onde elas se chocam, nós temos o quê? A formação de montanhas. Aqui elas estão se afastando. Aqui estão divergentes. Divergentes no meio e convergentes aqui, a de Nazca e sul-americana. Essa aqui são as duas placas convergentes, ó, a sul-americana e a de Nazca. Elas formam a Cordilheira dos Andes. Então, as cordilheiras, elas são, principalmente a Cordilheira dos Andes, são montanhas recentes, estão crescendo a cada ano, porque a cada ano essas duas placas aqui, ó, se afastam 1,5 cm, o Brasil se afasta 1,5 cm da África por ano, e, consequentemente, essas montanhas daqui também crescem 1,5 cm por ano. Olha aqui o desenho das montanhas. As montanhas, elas são pontiagudas, estão vendo aqui? Ó. Por que elas são pontiagudas? Porque elas são novinhas, elas são recentes, elas estão se formando, elas estão crescendo, são bebezinhas. As montanhas mais antigas, elas são arredondadas. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Uma montanha recente, bem pontiaguda. Uma montanha mais antiga, elas são assim, ó, arredondadas. Estão vendo aqui? Essa montanha aqui, ela é velha, ela é antiga, ela já foi desgastada, ela já foi assim. Só que o que aconteceu? Os detritos daqui foram erosionados. Chuva, sol, vento foram caindo e se depositando aqui embaixo e formando as bacias sedimentares. E essa parte lá de cima, ela acabou sumindo. Então, ficou arredondada. Então, as montanhas mais antigas, mais velhas, elas têm sempre o formato arredondado. As montanhas mais novas, elas são mais pontiagudas. Montanhas recentes, dobramentos recentes. O Andes, Himalaia, Alpes, estão se formando agora. Esse aqui também, são os planaltos aqui em Santa Catarina, por exemplo. Ó. Não só em Santa Catarina, como no Brasil todo, nós temos muito planalto, que são desgastados pela erosão. Nós vamos ver isso na aula da semana que vem. O que são as placas transformantes? São aquelas que deslizam uma
do lado da outra. Ou seja, elas deslizam, vai ter um tremor de terra, mas não vai ter vulcanismo. A lava simplesmente vai escapar e vai deslizar aqui em cima. Ela vai extravasar, o magma vai extravasar, não vai formar vulcanismos. Exemplo é a falha de San Andreas, que fica na Califórnia. Olha só. Olha o limite. Essa placa está indo para lá e essa placa está vindo para cá. As duas estão deslizando, são placas transformantes. E olha o limite delas aqui, o extravasamento do magma. Ó. Tudo isso aqui é magma que foi derramado sem formar vulcões. Onde é que fica isso? Aqui, ó, nos Estados Unidos, na Califórnia. Estão vendo aqui no Golfo do México? Já separou uma boa parte. E a tendência é separar esse lado todinho aqui dos Estados Unidos. Até tem um filme, se vocês quiserem ver, que eu acho que, se eu não me engano, o nome é Terremoto, e fala da falha San Andreas. É como se tivesse ocorrendo agora, nesse filme, um grande tremor de terra, que eles já estavam prevendo por causa da falha de San Andreas. Bem interessante se vocês já viram ou se quiserem ver. Como ocorre o movimento? O que esse movimento das placas tectônicas pode gerar? 3 coisas importantíssimas. Primeiro, formação das montanhas, que eu falei para vocês, vai formando a Cordilheira dos Andes. A expansão dos oceanos, que são as placas divergentes. Os vulcões, que são consequência dessa formação das montanhas, do choque das montanhas, das placas. E os terremotos, que é consequência do movimento das placas tectônicas. Onde elas se movimentam, onde elas se chocam, onde elas se afastam, nós vamos ter incidência de terremotos. O que são os vulcões? O vulcão vai ter uma cratera, uma câmara magmática, que é onde o magma vai passar. Importante lembrar, o magma só vai sair, extravasar na superfície, se ele encontrar rochas mais vulneráveis, rochas fracas, que são as montanhas recentes. Nós não vamos ter vulcanismo em uma montanha antiga, nós vamos ter vulcão em montanhas recentes. Olha aqui um vulcãozinho lá na Nova Zelândia. Terremotos. Os terremotos são os abalos sísmicos, é onde ocorre geralmente no choque das placas, no limite das placas. Pode ser no choque, pode ser no afastamento ou pode ser nas placas transformantes. Então, desde que haja esse contato entre as placas, vai ocorrer um terremoto. E o terremoto também pode ocorrer pela atividade vulcânica e também uma coisa importante, existem terremotos que ocorrem pelas falhas geológicas. Aqui no Brasil nós temos alguns terremotos que ocorrem apenas por causa de falhas geológicas. O que é uma falha geológica? É um assentamento do solo lá dentro do solo. As rochas não estão assentadas, vai ter um momento que elas vão, por causa do peso, da pressão aqui em cima, elas vão assentar. E aí nós vamos ter um tremor de terra. Mas os tremores não são por causa de terremoto, e sim por causa de falha geológica. Isso aqui é uma imagem de um terremoto que aconteceu. Aqui nós estamos mostrando onde o foco do terremoto é lá onde está o contato das placas, lá embaixo. E o epicentro é na superfície, é onde vai acontecer o terremoto aqui em cima, que a gente vai sentir aqui em cima. Foco é lá embaixo, onde é o choque das placas, e epicentro é onde ocorre movimento. O que é um tsunami? Um tsunami são ondas gigantescas que ocorrem em decorrência de um tremor de terra, seja por causa das placas que se chocam ou que as placas se afastam. Desde que tenha um tremor de terra forte, um abalo sísmico forte, nós vamos ter ondas gigantescas, que essas ondas, além de ser gigantes, enormes, elas são muito fortes. Nós tivemos um tsunami em 2004 na Ásia, que foi devastador, morreram milhares de pessoas. Quando a gente voltar nas aulas presenciais, eu vou mostrar uns videozinhos para vocês. Esse aqui não foi o da Ásia, não. Esse aqui foi em 2011 no Japão. Um tsunami que ocorreu depois de um tremor de terra. Esse aqui também. Esse aqui já foi o na Ásia. Olha só a força da onda. Escala Richter. A escala Richter ela foi criada para dar a magnitude dos tremores de terra. Então, até 3,4 de magnitude é imperceptível, os animais percebem. Até 4,2 ouve um barulho de tremor, é como se passasse um caminhão na frente da sua casa e você sente um tremorzinho no solo. Até 4,9 os móveis balançam, lustres podem balançar.
Até 5.9, alguns objetos podem cair, pode rachar paredes. Até 6.9, danos consideráveis a edifícios, já começa a rachar, tem edifícios que podem cair. Até 7.3, danos graves, principalmente edifícios, queda de edifícios. Até 7.9, destruição total assim, de prédios, graves danos. Acima de 8 é destruição total. Esse que ocorreu na Ásia que eu falei para vocês, ele foi 8 ponto alguma coisa, não me lembro quanto agora, mas foi acima de 8. Foi uma destruição muito grande mesmo. O que é o sismógrafo? É o aparelho que vai detectar esses movimentos do solo. Ele funciona assim, ó. Quanto menor esses risquinhos aqui, menor o grau na escala, né? E aqui, quanto maior, mais forte vai ficando. Quer dizer que vai aumentando. Estava de pequenininho, vai aumentando, aumentando, aumentando. Quer dizer que o tremor pode gerar um tremor muito forte, né? Agora nós vamos pensar um pouquinho. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Vamos lá. Por que no Brasil não existem vulcões ou terremotos de grande magnitude? Eu já falei para vocês que nós podemos ter terremotos aqui no Brasil, não em decorrência de vulcanismo, mas terremoto em decorrência de assentamento de terra, falha geológica. Mas por que no Brasil não existem vulcões? Vocês já pensaram nisso? Temos, né? Ilha de Fernando de Noronha é vulcânica, mas esses vulcões que nós tivemos no Brasil, eles não existem mais, eles são extintos. Eles se formaram quando o Brasil se afastou. Ó, quando o Brasil aqui se afastou da África, nesse afastamento das placas, é que nós tivemos alguma incidência de vulcanismo no Brasil. Hoje nós não temos mais. Hoje nós temos vulcão aqui, vulcão nessas linhas de contato. Mas aqui no Brasil nós não temos. Por quê? Porque ele está no centro de uma placa tectônica. Ele não está na borda, ele está no centro. As bordas das placas é que sofrem o tectonismo. Então, por isso que o Chile tem vários vulcões, o Equador tem vários vulcões, porque eles estão na borda da placa tectônica. Aqui no oceano tem alguns vulcões. O Brasil nós não temos vulcões porque nós estamos no meio de uma placa tectônica. Certo? Conseguiram entender? Eu vou deixar esse vídeo para vocês verem depois. Depois que acabar a aula, eu vou deixar o link para vocês darem uma olhadinha. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Se tiverem dúvidas, agora vocês vão para o formulário. E nessa atividade, o formulário é uma avaliação sobre o que a gente viu. Vocês têm o texto já que deveriam ter copiado na semana passada no caderno. Tem mais um texto para copiar na aula de hoje. E aí vocês respondam o formulário pesquisando nesses textos, certo? Espero que tenham entendido, mas se tiverem dúvidas, por favor, perguntem. Estou com muita saudade de vocês e até semana que vem. Beijos!